esperando esse momento. Estou tão calmo que chego a estar nervoso. Porque a alegria é grande, né? A gente sonhou tantos dias, né? Retornar a nossa festa, tanta coisa. Então, fica aqui a nossa gratidão pela presença de todos vocês. Que vocês já se sintam abraçados, acolhidos aqui na casa do Meimei. Né? A gente vai tentar ser breve, né? Porque eu sempre falo bastante, mas vou fazer o possível para caminhar rápido. A gente não vai citar nenhum nome, porque fica difícil, porque foram tantas pessoas, né, tantos corações que nos ajudaram, né, tantas empresas, tantas pessoas, doações de todos os tipos, né, que nós tivemos, as orações, os pensamentos positivos, tanta coisa boa. Então, estar aqui hoje, né, com esse Lar Meimei cada vez mais bonito, é fruto de cada coração de vocês, pelo esforço, né, que isso tudo hoje que está acontecendo é graças a todos esses braços, né, todos esses corações que nos fizeram chegar até aqui. A gente já pede desculpas, né, infelizmente a gente não conseguiu ainda concluir tudo, vocês estão vendo aí pelo nosso piso, um telhado que a gente ainda precisa fazer, mas isso para a gente, nós não podemos reclamar de nada, porque a gente foi tão abençoado, tão agraciado com tanta coisa. Eu queria deixar, né, que cada detalhe aqui do centro, do educandário, né, a nossa gratidão infinita pelo amor de vocês, pela confiança, pelo carinho. Então, é difícil a gente falar aqui alguma coisa, porque realmente é um dia difícil até para falar, né? Então, é só gratidão mesmo. Muito obrigado por cada coração, por cada um de vocês. Né? As nossas atividades vão retornar aos poucos. Hoje a gente vai anunciar aqui um pouco das nossas atividades. Tá? E eu queria falar de dois pilares muito importantes para o Lar Meimei, que sem eles, com certeza, nada disso seria possível. Primeiro, o nosso óleo usado de cozinha, né, que ele fez toda a diferença para que isso, né, levantasse rápido. Os nossos parceiros de Valença, os comerciantes, enfim, todos eles, né, a dona de casa que separou lá a sua garrafinha PET, que nos doou, então é de pouquinho em pouquinho, né, no coração de cada um que fez que isso aqui acelerasse. Então aqui a nossa gratidão a todos os comerciantes de Valença. O nosso óleo foi ferramenta principal, né, para estar aqui. Não só o óleo, como o nosso bazar. Até ali no final a gente tem um banner ali falando exatamente, né, do nosso bazar, o que é importante a gente receber, né, para que a gente possa conseguir vender esses utensílios, roupas, enfim. Isso aí foi o coração, podemos dizer assim, para que o Lar Meimei pudesse galgar rápido e a hora que vocês forem para o segundo andar, quem não teve a oportunidade de ver, vai falar assim, meu Deus, isso não é o Lar Meimei. Né? Então, foram muitas mudanças, muitos acontecimentos. Então, muito obrigado a todos que doaram óleo, todos aqueles que nos ajudaram no bazar. Então, fica aí a nossa gratidão. A gente cada vez precisa, né, buscar mais estrutura no nosso educandário, para que a gente possa, realmente, num futuro bem próximo, conseguir abraçar mais corações, que as crianças hoje que estão aqui possam ser cada vez maiores. Mas, para isso, a gente sabe que não é de um dia para o outro. É com paciência, é com amor, é com esperança, é com carinho, né? Acreditando que, com certeza, o primeiro passo foi dado. Então, tenho certeza absoluta que, num futuro bem próximo, vocês vão ver esse educandário cada vez mais cheio de crianças, a nossa casa espírita, né, cada vez com mais atividade, com mais corações, com mais pessoas. Então, esse é o recadinho que a gente queria dar. E é isso. O Lar Meimei é isso que a gente está falando. Né? Eu anotei porque eu sabia que a emoção ia me dominar, então eu fiz uma colinha. São um monte de corações unidos em busca de dias melhores. Mais amor no nosso planeta, fazer esse convite hoje especial para todos vocês que estão aqui. Hoje nós somos
X aqui, mas tenho certeza que a gente pode ser muito mais que X. Então, todos vocês que estão chegando aqui hoje, né, venham conhecer o Lar Meimei, né, venham participar, ser um trabalhador aqui da casa. Nós estamos aqui de corações abertos para receber todos vocês, para mostrar cada passo, cada projeto, cada pedacinho que foi feito com muito amor e carinho para todos vocês. A gente não poderia deixar de falar do Rogério, né? Que foi o que iniciou tudo isso aqui. São 37 anos de muito amor. A casa foi fundada em 6 de junho de 1984. E eu não tenho dúvida que o lugar que ele está hoje, ele está muito feliz. Porque o sonho dele era ver essa casa cheia. Né? Eu acho que ele nem imaginava tanta coisa, tanta beleza, tanta coisa que aconteceu. Né? Era mais o educandário, né? Abraçando essas crianças, dando esperança para dias melhores, para tantas crianças que muitas das vezes não têm, né, uma orientação. E aqui elas são muito amadas. Todas as professoras, os colaboradores, né, cada dia que as crianças entram aqui, são abraçadas. Enfim, venham conhecer, para vocês sentirem esse amor e entender o que é o Lar Meimei. Então, a gente queria agradecer eternamente ao Rogério por tudo que ele fez e continua fazendo por essa casa e todos os trabalhadores do educandário, né, que com muito amor, né, a gente conseguiu reinaugurar aqui o educandário. E então é só parabéns para todas as pessoas envolvidas no educandário, pelo carinho que elas têm, né, com cada criatura que aqui entra, né? E hoje a gente está recebendo o nosso querido amigo Manuel Coelho, que é do Centro Espírita Fonte de Luz, do nosso coladinho aqui, Conservatória, né? Manuel, seja muito bem-vindo, obrigado aí pelo convite. E o nosso irmão vai falar, está ali o nosso tema, o amanhecer de uma nova era. O mais e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, Filipenses 4:13. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos, segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da vontade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu. Todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim, recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim, aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Por meio de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremo-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses:
Tudo posso naquele que me fortalece. Boa noite a todos. Vinícius já falou tudo. Eu só queria acrescentar que em cada tijolinho aqui tem o coração de cada um de vocês. E isso vai permanecer. Eu convido a todos que nós fechemos nossos olhos. Pensemos em Deus, nosso Pai, que é todo amor e misericórdia. Senhor, obrigada. Obrigada por todas as bênçãos que recebemos. Obrigada principalmente pela oportunidade de aprender e de colocar em prática. Que nossos corações possam estar sempre voltados para a humildade e para a certeza de que o nosso conhecimento fará com que aprendamos a amar. E a cada dia nós vamos aprendendo mais um pouquinho. Que aqueles que chamamos de necessitados, na verdade não existem, porque todos nós somos necessitados. Todos nós vivemos da sua misericórdia, do seu amor, da sua bondade. Agradecemos o amparo de Jesus, de Meimei, patrona desta casa, e de todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, que aqui prestam algum tipo de serviço. Senhor, proteja essa casa, envolva de muito amor, de serenidade e principalmente de união. Que possamos a cada dia nos compreender mais, que possamos aprender a dar as mãos e trabalharmos juntos. Nesse tempo que estamos trabalhando em conjunto, nós percebemos que cada um é fundamental naquilo que faz. Cada um doa um pouquinho de si e no final o trabalho acontece. E é isso que nós precisamos fazer. O trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Nós somos os representantes, aqueles que precisam se colocar à disposição. Nós precisamos ser os braços, os ouvidos, o ombro amigo de Jesus, que permanece sempre conosco. Que possamos estar sempre em paz, confiantes, seguros de que nenhuma dor, nenhuma dificuldade é maior, deverá ser maior do que a nossa fé, do que a nossa confiança. Mesmo as coisas que acontecem, que nós ainda não compreendemos, têm uma razão de ser. E Deus não seria perfeito se Ele permitisse que alguma coisa de ruim acontecesse sem um sentido. Então, que possamos aprender com as nossas dificuldades, com as nossas dores e, principalmente, que possamos aprender a dividir essas dores, porque elas ficam menores, elas ficam mais fáceis da gente conduzir e a gente percebe que, na verdade, somos muito felizes, somos muito ricos, porque estamos sempre amparados, porque somos muito amados. Então, Senhor, o meu pedido para essa noite de hoje é que o Senhor esteja sempre amparando, não só o Lar Meimei, não só as casas espíritas, mas todas as casas que reúnem as pessoas para refletir sobre os seus ensinamentos, sobre os ensinamentos de Jesus, que com tanto carinho vem conduzindo essa humanidade. Que nós possamos emitir os nossos melhores sentimentos para o nosso planeta, deixando para trás esse Covid que veio nos ensinar muitas coisas, deixando para trás a guerra, que daí a um tempo nós queremos que vá passar. Mas tudo isso precisa do nosso concurso, que nós possamos emitir sempre pensamentos positivos, confiantes e esperançosos. Então, Senhor, em seu nome, em nome de Meimei, de todos os espíritos trabalhadores dessa casa, nós pedimos a sua permissão para começarmos o nosso trabalho da noite de hoje. Muito obrigada e permaneça conosco, que a nossa paz se faça em todos os corações. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nossa consciência, que possamos aurir o bom ânimo, a força, a coragem, o otimismo e a fé, para a gente levar avante todas as nossas tarefas, com alegria e com amor em nossos corações. Tudo posso naquele que me fortalece. Precisamos ter bem claro isso.
e todo o resultado de todas as atividades do MEI-MEI dá-nos essa certeza que todos estão acreditando nisso. Tudo podemos naquele que nos fortalece. E ela me passou algumas atividades assim, do portfólio aí, né? Trabalhamos educação integral, aspecto moral, intelectual, ambiental e cultural. Temos diariamente oficina e atividade direcionada como aula de artesanato e de uso de material reciclado, terapia ocupacional, contação de história, filmes, jogos temáticos, orientação para a saúde bucal e ambiental, aula de teclado, avalização, yoga, atividades físicas, etc. Mais assim, uma série de trabalhos. Fantástico. Então, eu fiquei mergulhando nessa meditação, nesse propósito, o que leva, então, nós, nos dias de hoje, já está com esse pensamento do amor em nossos corações. Sermos úteis, utilizar melhor o nosso tempo, o conhecimento adquirido, a vivência do pensamento crístico, e eu imagino todo mundo envolvido nessas tarefas dos 2 planos da vida. É fantástico o que vem sendo feito. Temos aprendido que o Espiritismo é uma ciência, a ciência do amor. O Espiritismo tem nos ensinado a amar, a vibrar no amor de Deus, perceber a presença do Pai através do fluido cósmico universal em toda parte, nos nossos corações, onde estivermos. E temos aprendido que esse Deus que Jesus nos apresentou é nosso Pai, e que nós somos seus filhos, e Ele nos criou para a luz, para a angelitude, e não há nenhuma vantagem, nenhum de nós aqui presente está no corpo físico. O ideal é que nós já virássemos luz para a qual fomos criados, sem a necessidade, após a morte do nosso corpo físico, voltar para o novo corpo, seja nesse planeta ou não. O ideal é que desencarnasse, virássemos luz para a qual fomos criados, lunigênitos, filhos de Deus. Para tanto, temos que ter uma caminhada para todos nós, e hoje vivemos uma etapa dessa caminhada, todos nós. Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza nossa, da origem e do destino dos espíritos, e a relação que existe entre o mundo espiritual, a nossa realidade, e o mundo físico. Então, uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos, e a relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, estarmos no mundo físico hoje é estar vivendo uma experiência da nossa realidade espiritual, vivemos nesse corpo, e o Espiritismo tem nos ensinado que nós somos espíritos que têm um corpo. E esse conjunto de orientações que o educandário MEI-MEI, que me trouxe a lembrança do educandário de Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, que eu tive a felicidade de muitas vezes estar lá. Então traz toda essa lembrança, a educação integral, a educação por excelência. E reencarnação é um processo de reeducação. É um processo. Felizes são todas as crianças, todos aqueles que têm a oportunidade de participar do educandário. Felizes são eles. E felizes são todos aqueles que possam estar contribuindo das formas possíveis e imagináveis, seja como profissional, ou seja aqueles que fazem a sua doação voluntária. E não esquecer nunca da relação do mundo espiritual e do mundo físico. Ao invocar MEI-MEI, nós estamos invocando uma alma nobre, para as nossas tarefas, e temos que buscar inspiração nele, em sua falange, para nos ajudar as tarefas. Então é preciso que desenvolvamos essa certeza de que somos espíritos. Cada criança que aqui vem, cada um de nós adultos hoje,
somos espíritos individualidade. O nível de aprendizado, a informação, a mensagem, tudo é individual. Cada espírito é um espírito. E quanto maior a variedade, você vai perceber que cada espírito navega numa área daquela ali melhor do que o outro. Desenvolve mais capacidade pelas suas experiências ao longo das encarnações, porque os espíritos são somatório de virtude e vícios. Então, todas as crianças são espíritos, não importa as religiões, mas nós temos consciência que são espíritos. E a síntese da mensagem crística é a mensagem do amor. Então, qualquer conteúdo, qualquer mensagem vai ter a nossa cota de amor ali na preparação. Mas uma consciência, são individualidades. Cada coraçãozinho desse, cada espírito é um espírito. Então, daí esse grande desafio. E para nós espíritas, nessa área, a gente desenvolve essa consciência de que são espíritos. E cada um que chega é um espírito que chegou. E se nós olharmos que cada um que chega é ovelha, cujo pastor é Jesus, cada um que chega é Jesus que chegou. Entendeu? Se ficar fazendo essas comparações, é ele que chega. Chegou um, chegou dois Jesus, chegou três. E aí a gente vai desenvolvendo essa área do sentimento. Educação Eu passei? Não, desculpe. Então vamos mais um pedacinho. Por isso que eu não estava vendo, que eu tenho 2 slides aqui na minha tela. Educação / valores. Educação voltada para o aspecto imortalista. Trabalhar os valores que alcançam o ser espiritual. Educar para a vida em sentido amplo. Aí eu fui montando esse slide depois que eu recebi o material das tarefas aqui realizadas. Vamos seguindo. Esse olhar aí, nós que abraçamos o Espiritismo, ele passa a ser a razão de viver. Há um propósito para entrarmos no Espiritismo. O Espiritismo, muito de nós já entrou, e agora o Espiritismo já sai de nós, como no Lar Meimei, com esse educandário, e com todas as demais tarefas aqui realizadas na instituição. Nós espíritas temos por excelência a caridade, que é a dinâmica do amor, é o amor em envolvimento. E esse amor começa com a nossa pessoa. Eu me amo, eu me gosto. Vou ocupar então melhor meu tempo, vou dar minha cota de amor, vou desenvolver meu lado espiritual, vou relacionar com o meu semelhante, vou fazer a caridade conforme um livro que existe chamado Doar-se, do Bill Clinton. Quando puderem, baixa na internet, Doar-se, do Bill Clinton, onde você pode doar muita coisa. O seu tempo, os seus conhecimentos, a sua experiência, muita coisa você pode fazer, valores materiais e tudo mais. Doutrina dos Espíritos, conjunto de conhecimento e ensinamento, patrimônio da humanidade. A doutrina não é dos espíritos, é dos espíritos, é um patrimônio da humanidade. Então nós vamos sempre descobrir uma maneira de trazer Jesus de volta aos corações, à luz do Consolador, onde raiou nova era para a humanidade com o Consolador. Vemos Moisés, Jesus e o Consolador, que vem nos preparando para essa realidade nossa de espírito que começa mais a pensar, sentir e agir no bem. Espírito que busca mais ter ânimo, ter força, ter coragem para prosseguir, para pensar, sentir, vibrar e irradiar no bem. Caminhamos nessa direção com o nosso lado espiritual, com toda essa ajuda que a gente vem recebendo. Os espíritos missionários na construção da nova era, todos nós somos missionários. Segundo Bezerra de Menezes, essa encarnação é importantíssima para todos nós, esse momento de transição, e que possamos todos nós aproveitar, como estamos essa noite aproveitando. Essa encarnação é muito importante para a nossa existência atual e para esse somatório de existência nossa. O espírito entra e sai do corpo, mas jamais entra e sai da vida. É sempre o mesmo.
é sempre o mesmo. Já desenvolvemos a consciência que nós somos espíritos que têm corpo, e não mais um corpo que tem um espírito. Então, espíritos missionários para o planeta evoluir precisa de ajuda. Corações que dão a sua cota de amor, corações que trazem um DNA novo para um corpo novo nosso, um corpo menos suscetível a tantas patologias. E nós sabemos que muitos espíritos, há muitos e muitos, vêm reencarnando na Terra para ajudar-nos no nosso progresso. E muitas dessas crianças que a gente recebe, encontra no dia a dia, nós não sabemos quem são. Só sabemos que são espíritos, e muitos deles já de uma certa idade, entre aspas, espíritos velhos. Se olha uma criança, você é um espírito velho, é porque é um somatório. E muitos deles são missionários. Missionários, todos nós somos missionários, mas tem alguns que têm alguma coisa para nos trazer, para nos convidar a aprender com eles. Traz a sua sinceridade, a sua liberdade. Os espíritos hoje são livres. Às vezes eu vejo pais achando ruim com crianças, ou professores com certos alunos, mas tem que olhar para ele como um espírito. Eu dei aula há uns 40 anos, no final eu verificava, eu acho que as minhas aulas são muito chatas. Esse aluno faz bagunça porque eu não alcanço o coração dele, porque eu não levo alguns valores, eu estou devendo para esse aluno, e eu procurava tratar alunos com individualidade. E eu tive uma experiência com um aluno, eu tinha certeza que ele era muito inteligente, e eu fiz alguma experiência e vi, e eu dava física para ele, na área da eletricidade, em especial nessa época. E eu não alcançava o coração daquele menino, bagunçava a aula toda, zoava o tempo todo. E um dia eu pedi ajuda ao Divaldo, mentalmente, entenderam? E eu tive a intuição de levar a ele visualizações terapêuticas do Divaldo. Se não viram, olha na internet, vale a pena. Ajuda você a meditar e esvaziar-se. E eu gravei no cartãozinho, botei naquele fone de ouvido grandão. Quando eu cheguei na sala, eu falei: olá, é bom te ver. Ele estava presente. E eu, muito alegrinho, tem algo especial para você. Coloquei o fone de ouvido dele e liguei a mensagem do Divaldo. Ele apagou. Meus 100 e tantos minutos com ele, ele dormiu, apagou. Não dormiu, desculpa. Ele ficou lá apagadinho, lá, ou em alfa, ou em beta, ou gama, não sei que ele já era. Terminou a aula, ainda fiquei lá um pouquinho, e pronto para depois acordá-lo. E eu notei que dali para frente era outro menino. Não só comigo, mas outros professores falavam que ele era outro menino. E sabe aonde mudou nele? Tem um momento lá que o Divaldo fala: se você quer perdoar alguém, você tem algum desencontro com alguém, então imagina que ele está na tua frente, e agora conversa com ele. Se tem alguém também que você fez maldade e tal, quer pedir perdão, traga ele na sua frente, e traz. E foi nessa jogada aí, psicológica, atuou lá no coração dele, que ele processou as mudanças dele. E um desses que ele tratou mal, a beça, já estava no mundo espiritual. E ele ficou mais complicado ainda, mas se ajustou. Você deu certo com ele. Então o método deu certo, com ele deu certo, e foi uma maravilha. Então na Terra hoje há muitos espíritos missionários, em todas as áreas, e para nós espírita, o olhar nosso é outro. Para nós não existe classes, não existe cor, não existe, compreendemos todos o seu estágio de evolução, como pensa, como sente, como agem, aceitamos todos como são, e não temos direito de exigir nada de ninguém que não tenha para dar. Então nós estamos trabalhando essa consciência em nós. Tem um outro olhar para a humanidade, um olhar de carinho, um olhar crístico, mas o conhecimento espírita é que vai ajudar-nos a lidar uns com os outros e lidar consigo mesmo. Vai ajudar-nos a tornar mais responsáveis, menos culpados, mais responsáveis por tudo. Então está aí uma quantidade de missionários na Terra vindo de muitos lugares. Conhecido de todos nós,
esse mundo primitivo que Jesus veio antes de Cristo, depois de Cristo. Então, depois de Cristo, o planeta passou a ser um mundo de provas e expiações, onde ainda predomina o mal. A somatória dos espíritos que ainda reencarnam na Terra, ainda. Mas a maneira que vai mudando isso, a maioria dos espíritos que vão encarnando no planeta já começa a pensar no bem, sentindo bem, agindo bem. Aí isso muda, muda ou não muda? Isso vai mudar, e é o que está acontecendo. A mudança está acontecendo, porque a doutrina espírita não é a doutrina dos espíritos. Então eles estão aprendendo no mundo espiritual, estão reencarnando, já evangelizados, muitos espíritos, muitos de nós já passamos por isso, e muitos estão passando, filhos, netos, um conhecimento para mudar o paradigma. E o conhecimento é trazer os ensinos do Mestre de volta, e esse Deus que ele nos revelou, e Jesus só falava da vida futura. O eixo central do ensino do Cristo é a vida futura. O eixo central dos ensinos dos espíritas, do espiritismo, da doutrina espírita, é a vida futura. Porque temos certeza que não há morte, só a vida. É vida futura. Então, para a humanidade haver uma mudança, é preciso que todos nós mudamos. As mudanças que queremos somos nós, o artífice dela. E Jesus vem trazendo corações para nos ajudar, nos orientar. Então, todos eles já vindo aí conosco. Então tem uns muito atrapalhadinhos, arraigado no mal, que gosta do mal. Mas esse joio está aparecendo. Ele mesmo que não queira, ele já começa a mostrar que são joio. E aquele que é trigo, você percebe que é trigo mesmo. Não é a parábola do joio e do trigo? Deixam crescer junto. E agora, se você quiser ter um olhar cristão, você vai começar a ver quem é joio e quem é trigo. E você deve amar o trigo e o joio, mas não deve, não é, ser conivente. Conivente. Eu não abomino o pecador, mas sim o pecado. Está errado, está errado. E essa geração é a geração do sim, sim, não, não, que passou disso na linguagem bíblica, é do maligno. É 0 ou 1. Então caminhamos para conversar com nossos filhos, netos, conversar um com os outros, conversar consigo mesmo, do 0 ou 1, ou é ou não é. Não dá para servir a Deus e a mamão. Então caminhamos nessa direção. E essa galerinha que já nasce aí já é 0 ou 1, não é? Já todo mundo digital, não? Já todo mundo já chega assim desse jeito. E nós temos muito que aprender com eles, e eles têm que aprender conosco. Na minha geração, os mais velhos sempre ensinavam. Na geração que eu estou vivendo, já inclusive com a netinha que eu tenho, aprendizado é duplo, é 2 vias, é ou não é? A gente não aprende com as nossas crianças, os nossos jovens, dia a dia, sim ou não? Aprendemos, que são espíritos, e às vezes muito mais capazes que nós. Muito mais verdadeiro, com menos tacão ancestral. Aí vai variar de espírito a espírito, que a gente vai conviver no nosso dia a dia. Mas são espíritos. E está num processo de reeducação, que é a reencarnação, que é a segunda palavra do alfabeto divino. Primeiro é o amor, a segunda é a reencarnação, oportunidade que o Pai nos dá, né, de caminhar em direção à angelitude, na lei do progresso, 793, terceira parte do livro dos Espíritos, a lei do progresso. E Allan Kardec vem tratar desse tema para nós, da lei do progresso. Então caminhamos agora para esse mundo de regeneração, há almas que ainda têm que espiar a aura e novas forças. E a regeneração não é um marco. Expiação, uma linha, regeneração. Não. É uma coisa contínua, contínua. Então há muitos espíritos regenerados na Terra, há muitos ainda muito atrapalhadinhos. E mesmo que o planeta alcance a regeneração, tem lugares no planeta Terra que ainda é primitivo. E muitos espíritos que você acha que vai ser banido para outros planetas, não, ele vai ficar aqui, mas numa área da Terra que ainda tem espírito primitivo. Na codificação espírita, Kardec mostrou lá, comunicação de espírito primitivo. Está na codificação espírita. E ainda tem uma galerinha ainda no planeta. Só com o esvaziamento da realidade espiritual desses espíritos, isso é fato.
porque a atmosfera psíquica do planeta, por determinação do Cristo, caminha, o planeta evolui para a regeneração, e cabe a nós espíritos chegar lá, e cabe a nós ajudar uns aos outros para chegar lá, e cabe a todos nós ajudarmos. Imagina uma mãe negligente, eu vou falar assim, mas é só para provocar, entendeu? Só para provocar. Uma mãe negligente, aí ela continua no planeta e o filho dela vai para um outro, ou vai nascer na região primitiva do planeta. Ela vai gostar disso? Não, mas ela tem lá não cuidou bem, não orientou, não deu sua cota de amor, ela tem um pouco de responsabilidade, entre aspas. Entende o que eu quero falar? É uma provocação. Temos que aproveitar o momento da gente estar contribuindo para esse mundo melhor com Cristo. E isso depende, está também na responsabilidade de cada um de nós. Não vou falar muito dessas questões para a gente dar um salto. Já não é somente de desenvolver a inteligência ou de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E o sentimento nosso é de amor, é benevolência para com todos, indulgência para com a fraqueza alheia e perdão. É o BIP na questão 886, é a excelência da caridade. E a gente pensa que o amor constrói, sim, tem a paciência. Os bons espíritos, Deus não está tendo paciência com a gente? Sim ou não, gente? Tá ou não tá? É a paciência. E às vezes a gente não quer desenvolver essa paciência um para com os outros. Então temos que mudar um pouco o momento. Trata-se de um período de movimento universal e opera no sentido do progresso moral. A humanidade está vivendo uma questão moral muito grande. A questão moral. A gente vê muito assim as questões políticas, os governantes do planeta, não é? Os políticos, entre aspas, político para nós é aquela ideia daquelas pessoas que têm poder e tal. Todos esses corações missionários, onde devemos orar um pelos outros, sem dúvida, temos que orar. E o governante que tiver, temos que orar. Que estão lá, Jesus permitiu, no caso do Brasil, Anjo Ismael permitiu, os outros permitiram, temos que orar. Temos que orar por todos eles, porque a responsabilidade é grande, são missionários, e normalmente são espíritos inteligentes, desenvolveram a asa da inteligência. Então a gente fala muito dessa corrupção que existe no planeta todo, mas existe uma corrupção também nos nossos corações, no pensar, no sentir, no agir, no vibrar, irradiar. Também tem que olhar o outro não é fácil, mas tem que dar uma olhadinha aqui para a gente também, e eu também não estou nessa. Então ainda é inerente no planeta a somatória dos espíritos que aqui nascem, são imperfeitos, mas chegaremos à angelitude, mas carece ainda dessa caminhada. Então no planeta todo está tudo acontecendo, todas as áreas do planeta, muitos corações não retornam mais ao planeta, vão para um planeta mais adequado para se reabilitar. Não está reabilitado, você vai ficar ali um bocado, dá um tempo, e está aqui uma outra missão para você, reabilita e volta para os seus entes queridos, pelos seus, pela sua família espiritual às vezes, e assim sucessivamente. Há um desse período de transformação, ou se preferirem, de crescimento moral, que ora chega à humanidade, da adolescência, chega ao estado viril. Allan Kardec então mostrando a nova geração nova, toda essa parte aí no livro Gênesis, que convida a gente a refletir. Então, com o advento do Consolador, uma nova era para a humanidade, uma nova era, a manifestação dos espíritos, a consciência de que há espírito, a consciência de que somos espíritos, e o livro dos médiuns desenvolve toda uma tese para ter certeza se há espíritos, e desenvolve toda uma tese para a gente chegar à conclusão que nós somos espíritos, e que os espíritos são a alma dos homens que viveram na terra, e pronto. E aí nós vamos trabalhar isso. As gerações atuais serão sucedidas por outras constituídas de seres propensos ao bem, enquanto os rebeldes, inclinados ao mal, serão encaminhados para outro mundo. Então terão outra oportunidade, vão ter a chance de se reabilitarem em outro mundo, dando a certeza daquilo que Jesus disse,
que ele falou? Há muitas. Então, gente, qualquer um que desencarnar aqui, não tenha problema, porque vão para uma das moradas do Pai. Pronto, não tem inferno, não tem purgatório, não tem umbral, nada. Aonde você tiver, morada do Pai. Imagina, você despertou do outro lado da vida, estou numa morada do Pai. Pronto, não está bom assim ou não? Tá bom, estou na morada do Pai. E aí, como é que é essa morada, o que rola aí? Mas é a morada do Pai, é ou não é? É uma certeza que é a morada do Pai. E a gente vê isso no filme, né? Você vê o filme do André Luiz está lá no umbral, pensou, mudou a forma de pensar, sentir, agir, vibrar, irradiar, logo chegou o benfeitor, pum, apareceu a luz, se fez presente. Não foi assim? Então já ficam preparados, tá? Para ser sincero, o pedido de ajuda, o pedido de misericórdia, o pedido de socorro, seja sincero. Parte dessa nova população será constituída pelos que já aceitaram os caminhos indicados pelo Cristo. E aí nós estamos na era do Consolador. Espíritos que aqui habitam e aspiram ao bem, que caminhamos nessa direção. Outra parte será constituída pelos espíritos oriundos de outro mundo. Não são espíritos exilados em mecanismos de reabilitação, mas voluntários do amor, contribuindo em favor da felicidade das vidas humanas, em cujo o seio renasce, né? De fato renasce. Muitos espíritos estão renascendo aqui. O Filomeno de Miranda diz que tem muito espírito de Alcione, um planeta mais evoluído do que o nosso, e muitos espíritos de lá nascem na Terra já há muito tempo, vem nascendo na Terra há muito tempo, O Chico Xavier, na década de 60, não conseguiu psicografar um livro, A Cidade Estranha. Mais tarde, quem psicografou esse livro foi Divaldo Franco, se não me engano, Obsessão, Suas Máscaras, se não me engano, está nesse livro, onde narra a cidade estranha, que desde a virada da década de 50 para cá, um monte de espírito dessa colônia veio reencarnando na Terra para esvaziá-la. E aí tem muitos ainda encarnados. E na área artística, então, tem muitos. E são espíritos que não têm foco nenhum na família. Sexo irresponsável. E você vê que eles são carentes, são doentes. E carecem muito de nossas preces, das nossas orações, porque são muito atrapalhados. E agora nós tivemos um show em São Paulo, demonstra como tem muitos artistas atrapalhados, carece de muita prece. Os carnavais últimos, então, assustador. O diabo arrastou Jesus na avenida todinha. Umas coisas assim que nós precisamos de outras informações, outras falas, outros convites, mas demonstrando para todos nós a necessidade de apresentarmos misericórdia para com todos. Orar por esses corações e não mais ficar condenando um monte de coisa, porque quem julga é Deus. Jesus disse que não veio julgar o mundo, veio salvá-lo, mas nós estamos conscientes do que está acontecendo. Então, sim, não, nós vamos trabalhar essa melhora, nos melhorando, ajudando os outros, conversando com os outros, tendo atitude de amor, simplesmente isso, e orar, para que caia em si, algo aconteça, usar a misericórdia de Deus, conversar com aqueles que estão ao nosso lado, que gostam, que sintonizam com esses campos todos aí. Tudo tem que haver uma conversa aí, para a gente esclarecer, com o objetivo é esclarecer todo mundo, adquirir os conhecimentos. Então esta fase já revela por sinais inequívocos esses acontecimentos, espíritos vindos para o planeta, algum ainda com muita maldade no coração, ainda muito foco de guerra, de jogos de interesse no planeta, mas as guerras não são necessárias, segundo o benfeitor, não é? Os veteranos, benfeitores da codificação, disseram para Divaldo que era para Allan Kardec, né? Da codificação que era necessária, e aí nós vamos entender isso, refletir, ler e compreender o momento que a gente vive. Surgimento de instituições civilizadoras e emancipadoras. As leis penais se vão apresentando dia a dia, impregnada de sentimentos mais humanos. Enfraquece os preconceitos, facilidades dos meios de realizar as suas transações. Ele suprime as barreiras que os separam. Todos esses fenômenos vocês estão vendo.
Ainda vem muita notícia ruim, mas tem muita coisa boa no planeta. Tem ou não tem, gente? É coisa boa. E outra coisa, o mal, a luz está iluminando as trevas. Por isso que você vê tanta maldade. Entende? A luz iluminando as trevas. E nenhum de nós não aceita mais certas coisas. Aceita? Não aceita. A gente não aceita. Aí nós estamos descobrindo como mudar tudo isso. E isso começa a mudança em nós mesmos. Cabe-lhe fundar a era do progresso moral, essa geração e todos nós. A nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces. Estamos vendo isso ou não? Está aí. Junto ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior, mostrando que espíritos são somatórios mesmo. São somatórios. Lá na unidade prisional que a gente, agente religioso, visita, eu sempre converso com os meninos que descem para a palestra espírita, e sempre convoco eles, aqueles que têm pai, que têm filhos ou têm irmãos pequenos. Nota que são espíritos mais evoluídos. O espírito traz a asa da inteligência a isso, e vou mostrando para eles que eles também são espíritos, que estão tendo oportunidade na Terra para mudar o pensamento, tudo isso. E aí a gente vai trabalhando um pouco essa ideia desse ser que é somatório, dessa luta interior que também tem para algumas mudanças. E vamos conversar com os meninos desse jeito, utilizando esses espíritos estão aí para ele ver. De onde vieram? Por que são inteligentes? Você que ensinou seu filho isso? Não. A sua filha te ama, ela gosta muito de mim, mas não gosta muito da mãe. Ó, simpatia, antipatia no lar. E aí a gente vai falando da família. E se ele tem uma família, o outro também tem. Você tira a vida de alguém, você também está envolvido. Tem muita vítima, entre aspas, nisso aí. E aí vai conversando, dialogando, utilizando o conhecimento espírita para nos ajudar e ajudá-los também. Essa não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas, né? Lembra, lá para trás, quantos intelectuais vieram, turma de capela, ainda a gente não vai entrar porque o tempo já está findando. Então o terreno recebe viajores de outras moradas, atendendo a solicitação de Jesus Cristo, que é o governador do planeta. Nós já entendemos que há outros governadores de outros planetas, sim ou não? Nós já entendemos que tem vários crísticos, não é? Então já entendemos, está bom para nós isso. Qual aconteceu no passado, no momento da grande transição das formas, modeladores do vaso orgânico mergulham da densa massa física, fixando os caracteres de hoje, define os seus habitantes. Então o Filomeno de Miranda mostra que muitos espíritos estão vindo com novo DNA, que vem de outro planeta, e vai sofrer todas as mudanças nossas. Muitas das nossas crianças têm enfermidade que não vão ter mais daqui a pouco. Então, esperemos, aguardemos esses acontecimentos aí. Muitos de nós vão ver isso acontecer. Volta de 1972, e mais particularmente por ocasião de 1987, o sistema solar penetrou no cinturão de fótons de Alcione. Fótons estão voltadas para a luz, para a energia. E uma nova revolução vem se operando na estrutura psíquica da Terra, quando uma onda de espíritos dessa dimensão vem promover mudanças sutis da forma orgânica, facilitando o processo de evolução intelecto-moral para que alcance níveis muito mais elevados. Uma galera nasceu aí, né? Como é que chama o moço da maçãzinha? O moço da maçãzinha? Isso, menino novo, não é? Lê a biografia dele, você vai ver que o espírito veio desses lugares. Lê a biografia dele, vocês verem. Você vê que ele veio de lá. Fantástico. Ele só se equilibrou, conseguiu se ajustar quando ele foi para o Tibete. Esvaziou totalmente. E deve ter sintonizado, né? Aí ele voltou e virou gigante. E por mais bilionário que for, o corpo físico que ele recebeu, né, finalizou lá uma etapa da existência no corpo físico dele. Vai aí nossas vibrações de carinho, tanta coisa boa esse menino trouxe. Só para finalizar com esse texto do nosso venerando benfeitor Bezerra de Menezes. E você vai vendo que todo mundo tem a certeza absoluta que o nosso corpo vai perecer, graças a Deus. Nós vamos voltar à nossa realidade espiritual daqui a pouco, também graças a Deus. E tudo que amelhamos no sentido material, todo mundo já sabe, vai ficar.
Cada dia nós estamos tomando consciência disso. Cada dia nós estamos tomando essa consciência. O que vamos levar? Virtudes e vícios. Nosso conhecimento, a inteligência, tudo que conquistamos do eu, do ser. O mundo está repleto de ouro, sim ou não? Mas ainda a dor, sofrimento, a miséria material, muita coisa aí no mundo, né? Mas o mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema diz Bezerra que não resolve. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas ainda há muitos corações morando debaixo do morro, que o morro vai descer, tem muita coisa acontecendo ainda, não tem? Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teoria nas escolas filosóficas, teoria nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que ainda há muita maldade na terra por ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera ilusão, para extinguir o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura, e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano, e cabe à doutrina espírita ou à doutrina dos espíritos levar esse conjunto de conhecimento e ensinamento para a humanidade. E finaliza então o nosso benfeitor Bezerra de Menezes: remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Há muita ignorância na terra ainda, há muita ignorância. O homem ainda tem sede de poder, ainda nas nossas Américas fizeram leis apoiando o aborto, a maneira, quer dizer, toda a ciência ensinando, explicando, é ou não é? Depois que houve a concepção, o espiritismo já ensinando que a concepção, ali então já tem um espírito que vai habitar aquele corpo, que precisa viver uma experiência na terra. A ciência, estou falando a ciência mostrando isso, ainda tem muitos corações que ainda não compreendem isso, mas o livre-arbítrio nosso, a lei de ação e reação, uma série de fenômenos crístico e divino é que vai fazer as mudanças. A mudança vai acontecer no coração do homem, a maneira que a ignorância vai indo embora. Por isso a importância de falar da mensagem de Jesus, a luz do Espiritismo para todos os corações. Daí a importância do educandário como esse. Aí a importância desse conjunto de espíritos, benfeitores, anjos da guarda. Imagina, parece que ela me passou uns 48 crianças que vêm para cá, né? São 48 anjos da guarda. Imagina, gente, não é? Cada um tem o seu. Então em 48, olhou para as crianças, 48 de Jesus. E se você começar a olhar na sua casa desse jeito, olha um filho difícil, olha para ele e fala: Jesus, o senhor botou aqui mesmo, hein? O senhor não quer para o senhor não? Mas ele falou, né? Quer seguir? Tome a sua cruz, é sua. Então vamos aprender a agradecer essa cruzinha, né? Obrigado, senhor, botou aqui, chique, legal, beleza, vamos em frente. Então, que reine em nossos corações a alegria de viver, que reine no coração que os nossos jovens apresentou na prece e na mensagem, a certeza da confiança naquele que nos fortalece, e esse desejo sincero de agradecer como Amélia Rodrigues no poema da gratidão, se vocês permitem
eu trazer algumas lembranças desse poema, como a benfeitora, educadora por excelência, que trouxe de volta um monte de ensino de Jesus, à luz da visão espiritual que ela teve com outros para a terra, a nossa benfeitora Amélia Rodrigues, quando ela diz assim: Senhor, a maioria das criaturas que te busca ainda hoje é para pedir, exigir. Uns te pedem o pão, outros te pedem o poder, outros a ostentação. Mas nós no lar de Meimei hoje, com os venerandos benfeitores encarnados e desencarnados, na reflexão do desencarnado do nosso Rogério e de todos aqui presentes, estamos elevando ao pensamento a Deus para agradecer por quase 4 décadas do Meimei, desenvolvendo a sua tarefa de amor. Mas então agradecer pelo pão, pelo ar, pela paz, pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanha a ave ligeira que corre e fagueia no céu de anil e detém nas terras verdes, salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, porque diante da minha visão eu contemplo na terra os cegos que debatem na escuridão, tropeçam na multidão, mas por eles eu oro e a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamboleirar da chuva no teleiro, a música do vento no ramo do almeiro, a música do boiadeiro, a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, Senhor, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, que declama, que ensina, pela voz que eleva o seu nome a Deus, nosso Pai, em oração com sentidas emoções. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que alfabetiza, pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos de cirurgias, pelas mãos de psicografia, pelas mãos que faz as leis que promove a criatura humana, pelas mãos que embalam o corpo de um filho alheio sem receios, pelas mãos que limpam feridas e enxugam lágrimas da vida. Muito obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam ainda hoje a andar sem reclamar, porque ainda vejo na terra aleijada, mutilados e deformados, enquanto eu ainda posso caminhar, e eu oro por eles e a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também caminharão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar, mas não importa que o meu lar seja numa mansão, numa galô, numa tapera, num gravato de dor, seja lá onde for, mas é importante que ao sairmos daqui, para onde direcionarmos, possamos levar a figura de amor, o amor de avô, de avó, de pai, de mãe, de amigo, de irmão, porque, Senhor, é muito importante ter um amigo, alguém que esteja conosco, a certeza que temos da sua presença, do nosso anjo da guarda, dos benfeitores. Mas se eu, Senhor, a ninguém tiver para me amar, ou para eu amar, que nem aí eu me sinta, Senhor, sozinho, porque eu tenho a Ti, eu tenho toda uma espiritualidade convivendo conosco, corações amigos de outras existências, corações que ainda não me perdoaram junto de mim, mas eu tenho a doutrina, hoje eu tenho o Consolador, hoje eu tenho a certeza absoluta na lei da reencarnação, no dogma da questão 171 do Livro dos Espíritos, a certeza que todos nós temos da lei da reencarnação. Obrigado, Senhor, por me sentir irmãos de todos, encarnados e desencarnados presentes, e ajude-me a desenvolver um olhar para com todos e ver como os irmãos, ver todos os reinos da natureza contribuindo para a evolução de todos nós, e todos nós também contribuindo com a natureza para a evolução de todos.
muita paz. O nosso sentimento é esse mesmo, de gratidão. E por isso a gente quer agradecer a todos vocês que aqui estão, porque só estão aqui quem realmente foi tocado para estar. E com certeza vocês fazem parte disso tudo aqui conosco. Então, muito obrigado por vocês, pela família de todos vocês. Que Jesus abençoe imensamente por tudo que fizeram, por tudo que fazem. Vocês fazem parte do Lar Meimei. E em nome de todos os tarefeiros do Lar Meimei, a gente queria convidar vocês para, primeiro, conhecer o nosso educandário, quem puder, tiver tempo. E o nosso educandário, para quem não sabe, não é educandário Meimei, mas é educandário Rogério Forte. Porque esse nome foi escolhido porque ninguém lutou tanto para que esse educandário acontecesse como o Rogério. Nós tivemos muitos trabalhadores, muitas pessoas que colaboraram, ajudaram, fundaram esta casa, mas ninguém, como nosso irmão, batalhou para que esse sonho hoje pudesse acontecer. Então, Rogério, o que a gente quer é te agradecer e dizer que o educandário está aqui. E nós vamos lutar a cada dia para que ele cresça, se desenvolva e que ampare, porque esse é o objetivo. É o amor, é levar amor a quem precisa. E nós vamos precisar muito da colaboração de todos vocês ainda, porque o trabalho só começou. Então, muito obrigado. Obrigado, Manuel. Você é muito importante para nós, por isso você está aqui nesse dia, porque esse dia é um dia muito especial. Obrigado pela sua colaboração. E depois do nosso tour pelo educandário Rogério Forte, a gente queria convidar vocês por um singelo lanche. É uma forma muito simples mesmo de agradecer por vocês participarem desse momento conosco. Nós queríamos convidar vocês também, nós queríamos fazer uma prece hoje muito especial, diferente. A nossa prece hoje vai ser um vídeo. Enquanto o nosso vídeo estiver rolando, que a gente possa estar sintonizado com Jesus, com os espíritos amigos, vibrando por esta casa, vibrando pela vida de vocês, pelos familiares de vocês. Então, a nossa prece hoje vai ser muito especial, que vocês possam aproveitar o nosso vídeo e depois, então, a gente convida vocês para a nossa visita. Então, mais uma vez, queria agradecer ao Manuel, que Jesus continue te abençoando pelo carinho de sempre, e que você continue na sua caminhada levando a mensagem do Cristo a tantos corações. Eu estou vendo tanta gente aqui, já queria aproveitar que a gente fez o convite e agradecer. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente divulgou aí, de várias maneiras a palestra de hoje. Eu estou vendo aí vários corações que sempre estiveram aqui com a gente. O nosso muito obrigado, que vocês possam, agora, nesse novo recomeço, estarem sempre aqui com a gente. Tá? Muito bem-vindos, mais uma vez. Meimei, amor puro, Meimei, teu perfume me inebria, tua voz é poesia, tua presença dulcifica corações empedernidos. Vou viver a trabalhar na obra de Jesus, servindo com alegria a luz da compaixão, para que no grande dia possa avistar tua luz. Perfume me inebria, tua voz é poesia, tua presença dulcifica corações empedernidos.
caminho que o progresso nos conduz. Meimei. Você, da alegria que vem do meu coração por te ver aqui cantando. Vem, veja através dos olhos meus a alegria e a gratidão por Deus, por te ver assim contente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o seu coração contente. Unindo nossa voz e nosso coração, abraçaremos todos nessa oração. Quero ver você sorrindo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Jesus abençoando sua vida está, alimentando os seus sonhos mais bonitos, pra te ver feliz e amando. Vá, siga cantando uma canção de paz, leve Jesus nos gestos de paz e perdão. Cante, sinto amor em tudo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.